Voltando aqui ao vídeo, vamos falar aqui da conexão física. Mesmo vamos mostrar aqui o barramento Canopy. Aqui, um pouco antes. Na verdade, sim, o protocolo Canopy ele se baseia no modelo OSI. Só que ele trabalha só na última camada e nas duas primeiras, tá? A camada física e a de enlace de dados. Aqui é onde roda o protocolo de fato. Aqui é a questão da camada física. A camada física mostra aqui quais são. Se você tiver usando um protocolo Modbus, você vai ter como camada física um RS-232, um RS-485 ou um Ethernet, seria o Modbus TCP. No caso do Profibus, você vai ter o 485. Agora, no caso do DeviceNet e do Canopy, que são barramentos do protocolo CAN, são protocolos que usam no barramento CAN, tá? Tanto o DeviceNet quanto o Canopy, a questão física é diferente, é composta por um par trançado, tá? Esse cabo aterrado com alimentação, opcional não 24 volts. Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar primeiro no manual. Aqui a gente tem um exemplo de ligação, tá? Se você estiver trabalhando no VEG, você vai precisar de uma alimentação no cabo. Se você estiver trabalhando no Delta, o pino de alimentação 24 volts ele é desnecessário. Quais são os pinos? Primeiro, o GND, tá? É o terra da fonte, isso é básico para todo mundo. Você tem no cabo de comunicação um negativo e um positivo, um aterramento, e dependendo da rede que você vai usar, de quem é o controlador, você vai alimentar 24 volts ou não no pino 5. No caso, se você estiver falando do DVP com SL ou qualquer dispositivo da Delta, a alimentação da rede Canopy é interna. Se você estiver falando de VEG, você tem que ter alimentação. Aqui ele demonstra que como é um barramento, os cabos entram e saem e continuam. Tem um protocolo de cores, mas isso aqui normalmente isso não é insignificante. Aqui eu ilustro melhor. Você precisa ter, tanto no final, nesse caso dessa rede, como na outra ponta, no início, um resistor de 120 ohms entre o sinal positivo e negativo da comunicação. Esse sinal aqui. Esse sinal aqui, ó, o K mais, o K menos, que é o sinal, é de fato o sinal de comunicação. Então você precisa colocar um resistor aqui, tanto no último equipamento quanto no primeiro. O terra é comum para todo mundo. Se você tiver, mesmo que você tenha duas fontes em função do extremo, você tem que aterrar, tem que ligar os terras da fonte, e alimentação de 24 volts. Essa alimentação de 24 volts ela se faz necessária nos dispositivos da VEG, mas tem uma utilidade para ela, que depois nós vamos discutir sobre isso. Vou mostrar aqui um pouquinho da configuração de cada um dos dispositivos, tanto o DVP COP-M quanto o CFW500. Aqui no caso, o controlador da Delta, que aqui é uma expansão, ele vai ligado a um CLP, tá, da linha DVP, um SX2, um SV ou um SS. Não pode ser o SE porque eu só tenho dois canais de comunicação no Canopy Builder, e para alimentação eu vou usar aqui um canal serial, ou se no Canopy Builder se tiver um canal de comunicação de rede, que seria para ser usado com 10MC, ele não é um barramento Ethernet, ele é diferente, ele é específico para comunicação. Então eu teria que ter sempre um DVP que tivesse aqui um canal de comunicação RS-232. É conectado aqui. O endereço é definido aqui nesses dois seletores, certo? O endereço mais significativo e menos significativo. Deve ter um exemplo aqui.
certo? Se eu quiser aqui sempre em X, tá? Aqui se eu quiser o endereço 5, aqui fica em 0, aqui fica em 5, né? Mas é bem simples de fazer. Aqui onde eu defino a velocidade nessas 4 dip switches, nessas 4 chaves, né? Aqui tá errado, mas é o seguinte, é DR0, 1 e 2, tá? 0, 1 e 2. E aqui que a gente configura, no caso a gente está trabalhando com 500, a gente configurou on e off, tá? On e on DR0, DR1 e off no DR2. Esse N0 aqui ele é reservado, não é utilizado. Aqui é onde eu tenho a informação dos códigos de erro da rede de comunicação, ele fica monitorando constantemente o barramento. E aqui é a conexão de fato. No caso do CFW 500, vocês têm a foto dele aqui, mas eu posso pegar aqui. Eu tenho essa expansão, isso aqui é um acessório, é vendido à parte, tá? Onde eu tiro a original que vem com ele e coloco essa aqui da rede Canopy. A configuração dele é feita toda por parâmetros, não tem nada que você tem que configurar aqui relacionado a Canopy. Vamos falar agora de como a gente configurou isso aqui. No caso do CFW500, nós configuramos esses parâmetros aqui. Vou colocar aqui para a gente ver. Quais são os parâmetros relativos à configuração para a rede Canopy no CFW500. Primeiro a gente configurou P220, configuração inicial, P220, tá? Tecla HMI remota, ou seja, o que eu fiz aqui? Eu configurei de uma maneira que a configuração de local remoto ela é feita pelo teclado do inversor, mas ele entra sempre no modo remoto. Eu coloco dessa maneira, se acontecer algum problema de cair a comunicação, eu posso colocar no modo local e parar. Aí eu mudei aqui o P222, 226, 227, 228, que são referência, velocidade, sentido de giro, tá? O gira para, que é o liga o motor, e o jogue, todos para condição de rede Canopy, ó, do barramento CAN. Seria o Canopy, o Device Net, que não fosse o barramento CAN também teria aqui a configuração para o Ethernet IP e para a configuração da rede da Siemens, que é o Profibus. Depois eu tenho aqui palavras de controle. São diferentes das palavras de controle quando a gente está usando 485, tá? Os parâmetros são outros. São o P684, que seria a palavra de controle, tá? Que é Control Word, e o P685 é referência de velocidade em 11 bits. Ou seja, eu não vou variar de menos 32 até mais 32. Eu vou variar de 0 a 8192. Tem ainda aqui antes o P313, que é qual o comportamento do inversor no caso de erro de comunicação. Aqui a gente configurou, tá? Se cair a comunicação, ele desabilita geral, tá? Em 2.
desabilita geral, ou seja, ele desliga o motor. Só que veja bem, a queda da comunicação é algo, não é tão simples de detectar. Por que isso? Se eu tiver um problema com um dos dispositivos e eles não comunicarem, mas se o cabo não estiver rompido, a comunicação cai, mas não, o inversor não vai detectar o erro de comunicação. Por quê? Aqui, ó, esse cara aqui pode, a rede é um barramento, ela entra e sai de todos os dispositivos, sempre. Então assim, se esse cara parar de comunicar, esse cara parar de, qualquer um deles parar de comunicar, mas assim, o barramento físico, os fios estiverem ligados, ele vai continuar comunicando. A não ser que, por exemplo, se num caso de segurança, digamos que esse motor esteja ali preso numa condição que está movendo um eixo que tem um fim de curso limite, e eu não quero que se caia a comunicação, o motor fique ligado, porque pode cair. Se o último comando do CLP foi para ligar o motor e a rede caiu, ele não vai desligar, ele vai continuar ligado. O que você pode fazer é colocar um fim de curso, passar o 24 volts por esse fim de curso, aí a alimentação cai e ele desliga. Então daria para fazer uma segurança quanto a isso, que é a única maneira que ele de fato detecta com uma certa tranquilidade que caiu a comunicação. Ou você monta qualquer tipo de esquema de segurança se isso for necessário para você. Se tiver só motor girando e cair a comunicação, você vai lá, entra no local, pede para alguém desligar. Mas a diferença é essa. Isso não dá para fazer no caso usando aqui os Canopy, porque os dispositivos da Delta, porque a alimentação é sempre interna. Então, para você realmente detectar um problema de comunicação no cabo, o cabo tem que ser cortado ao meio, tá? Ou então alguém soltar o conector, aí ele vai detectar. Os parâmetros dos drivers, como eles não são o foco maior, porque é muito, que nem eu comentei, a comunicação entre dispositivos da Delta é muito simples, por isso que eu estou focando mais no VEG. Eu só fiz a configuração para a velocidade do protocolo aqui, ó, que é bem simples, tá? Aqui no P3 0. Deixa eu ver se eu tenho as opções. Aqui é o endereço, tá? No caso é o 02 dessa unidade, é o ID. Aqui a velocidade de transmissão, tá? No caso a gente configura junto. O 485 vai trabalhar em 9600, também deixei em default, não importava. E o Canopy está trabalhando em 500 kbits. O 3.2 aqui, essa opção do protocolo também é para o Modbus RTU. O resto praticamente é tudo relacionado ao Modbus RTU. E o 5 aqui também, ó, velocidade de protocolo, mas também para o Modbus 485, também para o Modbus RTU. Ou seja, a única coisa que tem que configurar para o Canopy é colocar o ID e a velocidade, mais nada na questão do surf. Então revisando. Limitação no caso do VEG, aqui não precisa de 24 volts, resistores nos extremos, configuração dos parâmetros para a rede, aqui também a configuração muito simples. Feito isso, pode ser feita a detecção da rede. Agora vamos voltar aqui só para comentar isso daqui. Lembra que eu falei, se houver um erro de comunicação, tá, ele não vai parar de girar se eu tiver dado um comando para o motor ficar ligado. Quer ver? Acho que a gente consegue ilustrar aqui. Então, a gente vai explicar isso direito, tá? Não deu erro porque ele achou todo mundo. A rede já estava presente, só coloquei para ver que estava online. E a gente pode fazer um teste aqui. Vou tentar ler um parâmetro. Isso aqui usando o SDO. Olha aqui um parâmetro que é comum sempre ter dado lá. É referência de velocidade 300. Referência de velocidade.
Só para ver que ele está em linha, tá? Olhei aqui e vai ver o valor que está aqui no inversor. 66. Para ver um outro aqui. O primeiro parâmetro aqui é o... Não sei se é esse, se é esse. Vamos colocar para ver. É a versão do firmware. 1045. Vou fazer uma experiência aqui. Eu vou mandar primeiro ligar o motor ali. O motor está girando, certo? Como que está? Eu vou tirar o cabo de comunicação. Eu soltei o cabo de comunicação. Como a gente pode ver isso? Tá dizendo aqui, ó, que nenhuma dos dispositivos são encontrados, porque eu tirei o cabo de comunicação aqui do DVP-Com. Mas o motor ele continua girando. Você pode ver aqui, ó. O motor ele continua girando. Ou seja, caiu a comunicação e ele... Deixa eu só desligar aqui o internet aqui, tá? Caiu a comunicação e o motor ficou ligado. Por quê? Porque o barramento não está rompido, ele só está separado aqui, que é o conector como de qualquer um, tá? Mas ele continua aqui funcionando, os resistores estão nas pontas, tá? Então funcionando tudo certinho. Mas eu vou pegar aqui e vou desligar o 24 volts. Na hora que eu desligar o 24 volts, ele dá erro na hora, tá? Dizendo o que é o erro A0133. Isso está no manual, mas ele também tem aqui um parâmetro que é bom a gente dar uma olhada. Bem, isso aqui pode ser mesmo. Um parâmetro que a gente pode dar uma olhada, que é o P705. O P705